Então você era aquela criança que todos diziam que era diferente. Esse aí é inteligente, ele é especial, esse aí vai longe. E você acreditou. Não porque você era arrogante, mas porque todo mundo dizia. A vida era como um roteiro já escrito. Você era protagonista. Aplaudido ou aplaudida, promissor ou promissora, destinado ao sucesso. Mas aí você cresceu e hoje você se sente perdido, ansioso, paralisado. Como se tivesse desapontado uma expectativa que nem foi você quem criou. O que é que pode ter dado errado? Por que aquela criança que parecia tão pronta para vencer, hoje duvida de quase tudo? Será que te enganaram? Ou será que esconderam de você as partes mais difíceis da vida adulta? Neste vídeo, a gente vai explorar esse abismo entre a promessa e a realidade. Vamos entender como o rótulo de inteligente pode virar uma armadilha e, mais importante, como sair dela. Porque talvez você não esteja quebrado, só está tentando encontrar o caminho com um mapa que nunca foi o seu. Esse é o Entropia Zen. Se você gostar do material, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então você se destacava, aprendia mais rápido, fazia perguntas profundas, tirava boas notas com facilidade. E por isso você ouviu muitas vezes: você é um gênio, você é diferente de outras crianças, você vai ter um futuro brilhante. Esses elogios vinham com sorrisos, mas também vinham com um peso invisível. Sem perceber, você começou a acreditar que a sua inteligência era o que te definia, e não o seu esforço, não a sua curiosidade, só a capacidade de acertar de primeira. E aí algo sutil começou a acontecer. Você passou a evitar o erro, fugir do desconforto, sentir vergonha de não entender algo logo de cara. Porque afinal, se você era tão inteligente, errar significava o quê? Fracasso, vergonha, fraude? Esse tipo de mentalidade, elogiada na infância, cria um padrão perigoso. O medo de falhar se torna maior do que a vontade de tentar. A inteligência que antes parecia um presente vira um rótulo colado na sua testa. E o problema dos rótulos é que eles não evoluem com você. Na infância, você só precisava parecer esperto. Na vida adulta, você precisa ser resiliente. Mas ninguém te preparou para isso. E quanto mais o mundo te exige esforço e aprendizado real, mais você se sente como alguém que está ficando para trás, tentando manter uma imagem que já não faz mais sentido. A infância é como uma bolha. Na escola, as regras eram claras, as provas tinham respostas certas e bastava entender rápido para ser admirado. Mas na vida adulta, não é bem assim, não. Não existe mais gabarito, nem aplauso por pensar bem. Você precisa agir, errar e tentar de novo. E isso, para quem cresceu com medo de falhar, pode ser um pesadelo silencioso. Você entra na faculdade ou no mercado de trabalho e descobre que inteligência não garante sucesso. Aliás, muitas vezes ela nem é notada. Enquanto isso, pessoas que pareciam comuns na infância vão avançando. Não porque sejam mais brilhantes, mas porque aprenderam a lidar com a frustração. Você, que sempre foi esperto, sente que está patinando no mesmo lugar. As expectativas antigas se tornam uma sombra. Como é que alguém tão promissor pode estar tão perdido? E a pressão interna aumenta. Você começa a evitar desafios, a procrastinar, a se comparar com todo mundo e sair sempre perdendo. Não é que você não tenha capacidade, é que você passou anos acreditando que a vida premiaria quem fosse inteligente, quando, na verdade, ela favorece quem é constante. E aqui mora o aprendizado. Você não falhou. Você só recebeu uma narrativa incompleta e pode estar tentando viver uma vida real com um manual de instruções que era ficção. Existe um conceito que talvez ninguém tenha te ensinado, mas que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Mentalidade de crescimento. Quem tem uma mentalidade fixa acredita que nasceu com certas qualidades imutáveis, inteligente ou não, criativo ou não, capaz ou não.
Já a mentalidade de crescimento entende que qualquer habilidade pode ser desenvolvida com esforço, com paciência e em aprendizado contínuo. Parece simples, mas essa virada muda tudo. Porque quando você acredita que fracassar significa não ser bom o suficiente, você foge do erro como se ele fosse um atestado de incompetência. Mas se você entende que o erro é uma parte do processo, que errar é como fortalecer um músculo que ainda está crescendo, então falhar deixa de ser um trauma e passa a ser treinamento. É assim que pessoas comuns alcançam resultados extraordinários muitas vezes. Não porque nasceram prontas, mas porque estavam dispostas a se construir. Michael Jordan foi cortado do time da escola, Einstein era péssimo em comportamento, Van Gogh vendeu um único quadro em vida. Todos tinham algo em comum. Persistiram. A boa notícia é que isso não depende de talento, só de decisão. E talvez, pela primeira vez, você possa estar pronto para decidir. A primeira coisa que você precisa saber é: você não está sozinho ou sozinha. Essa sensação de estar fracassando em silêncio é muito mais comum do que parece. Principalmente entre os que um dia foram chamados de prodígios. A segunda coisa, você não está quebrado. Só está aprendendo a viver com ferramentas que não servem mais. Então, por onde recomeçar? Primeiro, reconstrua a sua identidade. Você não é só inteligente, você é uma pessoa curiosa, sensível, analítica, criativa. Reencontre essas partes suas que ficaram escondidas atrás de um rótulo. Segundo, recompense o esforço, não o resultado. Cada vez que você tenta algo difícil, mesmo que erre, você cresce. Comece a se elogiar pelo processo e não apenas pelo acerto. Terceiro, permita-se ser iniciante. Ser bom em algo novo exige tempo, e você só vai se tornar excelente se estiver disposto a ser ruim por um tempo. Quarto, cerque-se de pessoas que constroem, não que cobram. Evite comparações tóxicas. Busque referências que inspirem, não que te paralisem. Quinto, questione a narrativa antiga. Quem te disse que você tinha que ser genial o tempo todo? Talvez tenha sido um adulto tentando compensar os próprios vazios. Agora você pode escrever uma nova história, com menos expectativas irreais e mais experiências reais. Você não falhou com a criança que você foi. Você só está aprendendo a crescer, de um jeito que ninguém te ensinou. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja com você, mas com a expectativa de perfeição que colocaram sobre você? Aquela criança que um dia foi chamada de genial não precisa mais carregar esse fardo. Pode ser, porque ser genial não significa ser perfeito. Significa ser capaz de aprender, se adaptar, crescer com cada erro. E você já tem tudo isso dentro de si. Então não busque mais a imagem da perfeição que te deram no passado. Busque o que te torna humano, a capacidade de se reinventar. O processo é longo e talvez às vezes doloroso, mas é a única jornada que vai te levar de volta àquele lugar de confiança e clareza que você perdeu. Agora, cada pequeno passo em falso pode ser visto como uma oportunidade. Cada falha é um treino. Cada não é um aprendizado. E, acima de tudo, você não precisa mais ser o gênio que todos esperavam. Seja o ser humano autêntico que se reinventa a cada dia. A vida adulta não é sobre ter todas as respostas. É sobre aprender a viver com as perguntas. E, no fim, talvez seja exatamente isso que pode te levar longe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no Entropia Zen para mais vídeos como esse. Até a próxima!